Olá, esta unidade é relativa à construção de gráficos de funções de uma variável. Veremos quais são os elementos necessários para se fazer o esboço de um gráfico. Neste vídeo em especial, vamos dar foco à parte que fala sobre o crescimento e o decrescimento de funções, ou seja, intervalos onde as funções crescem de valor ou decrescem de valor. Nós veremos que o que controla o comportamento de crescimento ou decrescimento de uma função é exatamente o sinal da sua derivada primeira. Bom, nas funções que nós vamos estudar, elas terão esse tipo de comportamento aqui. Vão haver intervalos da reta para os quais a função vai aumentar o seu valor, né? O gráfico vai subir, ou seja, a função será crescente. E em outros intervalos, a função será decrescente, ou seja, conforme você vai andando para a direita, o gráfico da função vai descendo. Então, nesse primeiro intervalo, que vai de menos infinito até a função é crescente, né? Então, aqui, f é crescente nesse intervalo. Repara que ser crescente significa o quê? Formalmente, se você pegar um valor x2 maior do que o x1, quando você calcula as imagens, o que você obtém é que a imagem aumenta, né? Então, aumentando o valor do x, você aumenta o valor do y. No caso em que a função é decrescente no intervalo, aí as coisas se invertem. Quando você aumenta o valor do x, você diminui o valor da imagem. Então, nesse intervalo aqui, a função é decrescente. E nesse terceiro intervalo assinalado aqui, a função é crescente. Queria destacar uma informação geométrica aqui. Se você for olhar pontos do gráfico em trechos em que a função é crescente, você vai reparar que a reta tangente ela está crescendo, tá certo? Ou seja, a inclinação dessas retas tangentes nesse intervalo aberto, que vai de menos infinito até a, o sinal da derivada é positivo. Mesma coisa a gente repara aqui, né? Nesse outro intervalo aberto, que vai de b até mais infinito, a inclinação das retas tangentes é positiva, porque essas retas elas estão subindo quando a gente anda para a direita no eixo dos x. Já no intervalo aberto, que vai de A até B, vocês reparem que a situação é oposta, né? As retas elas vão descendo, né? Indicando que nesse intervalo aqui a derivada é negativa. Então, aparentemente, a derivada primeira ela tem um papel importante, né, alguma relação com o crescimento e o decrescimento de uma função. E nós vamos constatar isso agora. Esse resultado que apresentamos aqui diz que se a derivada primeira for positiva em todos os valores do intervalo, então a função será crescente nesse intervalo. Já se a derivada primeira for negativa no intervalo, a função será decrescente
nesse intervalo. Ou seja, é o sinal da derivada primeira que vai controlar o crescimento ou o decrescimento da função nesse intervalo. Vamos dar uma demonstração para a propriedade A, porque a propriedade B se prova de maneira muito parecida. Vamos escolher, dentro do intervalo I, dois valores A e B com A menor do que B. Ora, nesse intervalo AB, como a função nós estamos admitindo que ela é derivável, nós podemos utilizar o teorema do valor médio e aí nós vamos encontrar um número C que tem a seguinte propriedade. Então, pelo teorema do valor médio, existe um C no intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto C é exatamente igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ora, como o C ele está no intervalo AB, em particular ele está no intervalo I, né? E por hipótese, nós estamos considerando que a derivada da f é positiva em todos os valores do I. Portanto, a derivada de f no ponto C vai ser positivo. Como esse denominador é positivo, né, porque B é maior do que A, então nós concluímos que este numerador também vai ter que ser positivo. Porque só assim que o quociente será positivo, né? Porque aí a gente vai ter mais com mais e o resultado vai dar mais. Então a gente conclui que o f de B menos f de A é positivo, ou seja, maior que zero, e portanto o f de A tem que ser menor do que o f de B. Então a gente concluiu o quê? Que sempre que eu tomo um valor maior no intervalo, né? Quando eu aumento o valor do x no intervalo, o valor da imagem aumenta também. Portanto, a função vai ser crescente. Para provar o item B, a gente procede da mesma maneira, né? Só que aqui a gente vai concluir que a derivada da f no ponto C é negativa, e aí isso vai impactar no numerador, que vai ter que ser negativo também, e aí a gente conclui que o valor do f de B vai ter que ser menor do que o valor do f de A. Tá? E aí a gente vai concluir que a função vai ser decrescente. Pontos críticos de uma função f serão pontos de seu domínio que estão numa situação diferente dessa que a gente viu aqui, né? Ou seja, a derivada não é nem positiva e nem negativa. Ou ela vai ser zero nesses pontos, ou então simplesmente não vai existir a derivada nesses pontos, tá? Esses pontos críticos a gente vai ver que eles são muito importantes para a determinação dos intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos escolher essa função aqui para calcular tanto os pontos críticos como os intervalos de crescimento e decrescimento. Quando eu escrevo a função assim e não indico diretamente qual é o seu domínio, nós vamos considerar como seu domínio o conjunto total de valores reais para os quais essa expressão aqui resulta em um número real. Então, se você colocar no lugar do x qualquer número real, você vai conseguir desenvolver essa expressão e vai obter um número real como resultado. Então, não há restrições para o valor de x aqui. Portanto, qualquer valor real
pode ser considerado e, portanto, o domínio da função vai ser toda reta. Já se a função fosse uma coisa assim, 1 sobre x, bom, e aí a gente sabe que não é qualquer valor de x que pode ser colocado nesse denominador. Por exemplo, se o x for 0, não pode, porque aí você anula o denominador, né? O que não é possível. Então, nesse caso, o domínio seria o quê? Toda reta tirando o valor 0 para o x. O que a gente tem que fazer para calcular os pontos críticos da função? Bom, nós temos que calcular a derivada, e aí isso é bem simples, porque é um polinômio. Vai dar 4x3 menos 4x. E aí depois nós temos que ver para quais valores de x essa derivada deixa de existir ou então dá zero. Valores estes pertencentes ao domínio, claro. Não podemos nos esquecer desta condição. Bom, essa derivada ela nunca deixa de existir, né? Porque é uma expressão polinomial. Então, para que a gente tenha pontos críticos, só tem um jeito, quando a derivada for zero. Quando isso ocorre, a gente obtém 4x3 menos 4x igual a zero. Para resolver essa equação, o que a gente faz é colocar elementos possíveis em evidência aqui, que se repetem nas duas parcelas. Esses elementos são exatamente o 4 e o x, né? Então, quando colocamos em evidência, o que fica na primeira parcela é x ao quadrado e na segunda parcela, menos 1. Para que um produto seja zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo é zero. Para que o primeiro fator seja zero, só se o x for zero. Para o segundo fator ser igual a zero, a gente conclui que x ao quadrado tem que ser igual a 1 e, portanto, x tem que ser mais ou menos 1. Então, esta função ela tem exatamente 3 pontos críticos: 0, 1 e menos 1. Agora nós vamos calcular os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Bom, o que eu vou fazer aqui é desenhar o domínio da função e colocar aqui na reta os pontos críticos dela. Nessa parte de baixo, eu vou indicar o sinal da derivada primeira em cada intervalo e em cima o seu respectivo comportamento de crescimento e decrescimento que a f terá. Bom, qual será o sinal da função neste intervalo que eu assinalei aqui, né? Para valores maiores que 1. Para isto, eu afirmo que basta que a gente escolha um valor qualquer do intervalo e veja qual é o sinal. Por exemplo, vamos pegar aqui o x igual a 2. Se você calcular a derivada no 2, isso vai dar quanto? 4 vezes 2 ao cubo, né? Que é 4 vezes 8, 32, menos 4 vezes 2, 8. Isso daqui vai ser positivo. Então, se você pegar o 2 aqui, o sinal vai ser positivo da derivada primeira. E aí eu afirmo que só com essa informação aqui no 2, né, você pode já constatar que o sinal da derivada primeira vai ser positivo no intervalo inteiro. Por que isso? Ora, se tivesse um outro ponto em que a derivada fosse negativa, olha só o que aconteceria. Aqui a derivada seria negativa e aqui a derivada seria positiva. Como essa derivada é uma função contínua,
Então, como tem essa alternância de sinal, em algum ponto aqui no meio, né, entre esses dois números, a derivada teria que valer zero. Mas isso não pode ocorrer, porque nós vimos que os únicos valores onde a derivada dá zero são no 1, no 0 e no menos 1. Então, o sinal da derivada em um único ponto do intervalo acaba determinando o sinal da derivada no intervalo como um todo. Bom, agora, para determinar o sinal da derivada primeira nos outros intervalos, a gente procede do mesmo jeito. Nesse intervalo aqui, por exemplo, eu vou escolher o menos 2. Se eu substituir o x por menos 2 aqui, vai dar menos 32 mais 8, ou seja, vai ser negativo. Então, a derivada neste intervalo aqui vai ser negativa. Entre 0 e 1, eu vou pegar, por exemplo, 1 sobre 2. Então, aqui vai dar 4 vezes 1 sobre 2 ao cubo, vai dar 1 sobre 8, menos 4 vezes 1 sobre 2, né? Aqui vai dar 1 sobre 2 o produto, e aqui vai dar menos 2. Então, o resultado vai ser negativo. Tá? E se você pegar o menos 1 sobre 2 aqui, por exemplo, você também vai constatar que o sinal vai ser positivo. É só fazer a conta aqui que você vai ver que o sinal vai ser positivo. Ora, se a derivada nesse primeiro intervalo é negativa, então a função decresce nesse intervalo, né? Então o comportamento vai ser da imagem ir diminuindo. Já nesse segundo intervalo, a derivada sendo positiva, então a função vai apresentar crescimento, né? Então as imagens vão aumentar. E aí, nesses outros intervalos, né, o comportamento vai ser, respectivamente, de decrescimento e de crescimento. Dada uma função f, nós vamos dizer que um número a no seu domínio é um máximo local da função se você conseguir encontrar um intervalo aberto contendo esse ponto A, de forma que, neste intervalo aberto, o maior valor que a função assume é exatamente no ponto A. Bom, quando você olha para o trecho do gráfico que fica sobre esse intervalo aqui, o que você obtém é exatamente esse pedacinho aqui. E vocês podem reparar que exatamente no ponto A, você vai ter um ponto do gráfico que, dentre todos esses que estão aqui, nesse pedaço, ele é o ponto mais alto. Outro exemplo de máximo local que a gente pode detectar aqui é exatamente neste número B aqui, né? Se você for olhar para esse intervalo aberto, contendo o B, a gente tem que o trecho do gráfico que fica sobre ele é esse que eu estou desenhando aqui em preto. E, de novo, o ponto do gráfico nesse trecho que tem maior altura é exatamente o ponto que está sobre o B. Então, tanto A quanto B, eles são máximos locais. Podemos também definir a noção de mínimo local, né? É a mesmíssima coisa, só que agora a gente vai considerar um intervalo contendo um número, e nesse número a função vai atingir o menor valor que ela pode assumir dentro desse intervalo. E isso vai se traduzir geometricamente de que forma? Quando você for olhar o pedaço do gráfico que fica sobre o intervalo, vai ser exatamente nesse número C onde você vai obter o ponto do gráfico com menor altura. Repare que
esta função possui também um outro mínimo local. Aonde? Exatamente na abscissa deste ponto aqui, que eu vou chamar de D. Então, essa função ela tem dois mínimos locais e dois máximos locais. Um extremo da função vai ser um número que vai ser um máximo ou um mínimo local. O que a gente percebe aqui é que se o ponto for um extremo da função, então pode acontecer duas coisas. Ou a derivada dar zero, né? Porque aqui vocês percebam que a tangente ela é horizontal, ou então a derivada não existe, como é o caso desse extremo obtido nesse ponto aqui onde o gráfico faz um bico. Então a gente está concluindo o quê? Que se um número é um extremo da função, ou seja, um máximo ou um mínimo local, então esse ponto ele vai ser um ponto crítico da função. E a pergunta que a gente faz agora é: será que todo ponto crítico da função vai ser um extremo? E a resposta é não. Por exemplo, neste ponto aqui do gráfico, se você for olhar para a abscissa vai ser um número k. Repara, esse ponto não é máximo nem mínimo local, porque qualquer intervalo que você tomar em torno do k, né, os pontos do gráfico que ficam sobre esse intervalo, né, você vai encontrar pontos que ficam tanto abaixo como acima desse ponto que fica sobre o k. Então, esse cara aqui, ele não é extremo. Porém, conforme vocês estão vendo aqui, o gráfico ele vai crescendo e quando chega nesse ponto ele meio que dá uma parada de crescer, né? Isso se reflete exatamente no fato da tangente aqui ser horizontal. Então, uma observação importante é que máximos e mínimos locais de uma função, eles sempre vão ser pontos críticos dela. Porém, a recíproca é falsa. Você pode ter mais pontos críticos do que pontos de máximo e mínimo local. O teste da derivada primeira para cálculo de extremos vai me ajudar a determinar aqueles pontos críticos que vão ser extremos ou não. Se a derivada primeira mudar de sinal de menos para mais em um ponto crítico A, então esse ponto A ele vai ser um mínimo local. Por quê? Se a derivada é negativa, a função decresce. E se a derivada primeira é positiva, ela cresce. Então, nisso que ela decresce até o ponto A e cresce em seguida, você vai ter um ponto de mínimo aqui. Já se o sinal mudar de mais para menos, então você vai ter um máximo local. E se não houver alternância de sinal, então você não vai ter um extremo. Vão ser casos como esses aqui que eu estou desenhando, onde o ponto não rende, de fato, um extremo. No exemplo que a gente viu aqui, que a gente analisou o comportamento do crescimento e decrescimento da função f, a gente pode reparar que o menos 1 é um mínimo local, porque o sinal mudou de menos para mais da derivada primeira. O 0 é um máximo local. E o 1 é um mínimo local, porque no 0 mudou de mais para menos, o sinal da derivada primeira, e no 1 de menos para mais.